Olá, gente! Nossa aula hoje é sobre Isaac Newton. E nós vamos começar um pouco antes, retornando a Galileu, e depois vai ficar claro por que nós estamos fazendo esse retorno ao Galileu. Mas vamos lá, eu quero apresentar para vocês aqui uma, uma gravação feita pelo pessoal da BBC de Londres, tá? Essa gravação está no YouTube, nós vamos assistir pelo YouTube, tem uma tradução em português, e é um experimento imaginado por Galileu, imagina, lá no século XVII, ou seja, mais de 400 anos atrás, e que vai, né, ser comprovada experimentalmente mais uma vez, né, nesse vídeo. Então eu vou passar o vídeo para nós aqui e a gente vai tecer comentários em seguida. Vamos lá. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity.
But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Então tá aí, gente, uma cena maravilhosa para alguém que é físico, né? A gente pensar que Galileu imaginou... Let's say a jack holds both balls above his head, and then he drops them at exactly the same time. What do you expect to see? O som da internet. Bom, então, espero que, né, as pessoas mais desaviasadas não tenham pensado, então, que na segunda queda, né, quando tiraram o ar, as penas e a bola caíram em câmara lenta. Claro que não, né? Eles colocaram em câmara lenta para a gente ver que elas estão caindo com a mesma aceleração. Nós vamos abordar do ponto de vista de Newton, né, e não do ponto de vista de Einstein, porque ele vai dizer lá, não, Einstein postulou, né, que tanto a bola de boliche quanto as penas, elas estariam num ambiente físico, vamos dizer assim, simplesmente em torno delas é que estaria movendo, uma coisa desse tipo assim. Mas aí a gente teria que entrar na relatividade e não é a nossa intenção, pelo menos por enquanto agora, tá? Nós vamos pensar que essa foi, então, uma proposta de Galileu, né? E foi muito feliz ali eles fazerem naquela câmara de vácuo, né? De Ohio, né? Em Cleveland. Então, nesse experimento, a gente comprova aquela ideia que o Galileu teve. E Galileu nunca jogou dois objetos, um leva-pena e uma bola, porque ele não tinha a menor condição de fazer isso, de criar vácuo. Mas ele examinou no pêndulo, que massas diferentes mantinham, né? Colocado o pêndulo, dado o pêndulo, o tamanho da corda, as oscilações iam ser iguais, não dependeria da massa. E vamos lembrar que depois também o Kepler ele vai concluir que o movimento dos planetas em volta do Sol não depende da massa do planeta. Então nós tínhamos duas perspectivas que pareciam separadas uma da outra. Galileu dizendo que os objetos caíam, né, juntos, e o Kepler dizendo que a trajetória dos planetas não dependia da massa dos planetas. Galileu e Kepler foram contemporâneos, mas, né, faltava alguém para, além dessas descobertas, juntar outras, como se fossem peças de um quebra-cabeças. E a gente viu que Descartes, que foi contemporâneo do Galileu, ele tentou também criar uma teoria mais ampla, mas ele não conseguiu. Então isso vai caber a Newton, né? E por que Newton? Porque na Inglaterra a gente podia especular várias coisas, mas vamos lembrar o seguinte, que o Galileu ele ficou preso, né? A Inquisição foi muito forte na Itália, e talvez isso tenha puxado para baixo, retardado, vamos dizer assim, o desenvolvimento científico na Itália, o que permitiu aos ingleses passarem adiante, né? Há um detalhe interessante também sobre a história de Galileu, que talvez ele próprio tenha contribuído para acabar sendo colocado no Index, o livro do Copérnico. O Galileu ele escreve num livrinho que chama-se Carta à Condessa Cristina, uma série de argumentações. Por quê? Houve uma festa nessa casa dessa Condessa Cristina e ele não estava presente, e lá teriam dito que ele tinha essa teoria de que defendia o Copérnico, e nessa história houve um deboche, né? Inclusive porque havia um argumento da Bíblia, né? Que dizia então que Josué pediu a Deus para prolongar o dia, né? Para eles vencerem uma batalha, e Deus teria parado o sol. Como é que Deus parou o sol, né, se a Terra é que está girando? Então na Bíblia tinha que estar escrito que Deus parou a Terra de girar, né?
é muito engraçado que, do ponto de vista de hoje, né, ia ser um desastre completo. Se a Terra parasse, se Deus freasse a Terra de repente, 30.000 metros por segundo, né, 30 quilômetros por segundo, imagina você frear de repente, quer dizer, tudo ia cair, até as montanhas iam desmoronar, ia ser uma loucura. Né? Mas, enfim, essa era uma argumentação. Galileu não estava presente na festa, de onde supostamente teriam debochado dele, mas ele foi avisado dessa festa, do debate na festa, e aí ele escreve essa carta à Condessa Cristina. E ali ele vai fazer alguma argumentação que vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, a Bíblia diz como que vai para os céus, mas a Bíblia não diz como são os céus, né? Ou seja, ele estava querendo dizer, e aí na argumentação dele ele vai dizer mais ou menos o seguinte: a teologia, porque ela fala de Deus e porque os teólogos lidam com essas questões espirituais e tal, eles têm que ser respeitados, eles têm que dizer o que é verdade e o que não é verdade, tá? Por outro lado, como eles estão sempre interpretando os textos sagrados, se por acaso a ciência descobre alguma coisa que contraria aquilo que eles estão prevendo, então era preciso repensar a teologia. Olha só, esse sutil argumento do Galileu estava dizendo mais ou menos o seguinte: olha, tudo bem, vocês aí da Inquisição, da Igreja, vocês mandam, os teólogos mandam, os jesuítas mandam, né? Mas se a gente descobre alguma coisa que contraria o que os jesuítas, o que a doutrina oficial da Igreja está colocando, e essa coisa é comprovada pela ciência, então a teologia é obrigada, então, a repensar-se, a buscar uma outra saída, tendo em vista os fatos revelados pela ciência. Então, com isso, o que o Galileu estava falando? O Galileu estava dizendo o seguinte: olha, então, nós vamos então dizer que a autoridade teológica, ela manda, mas ela pode ser contrariada pela ciência, ela tem que se rever. Ora, do ponto de vista do pessoal da época, da Inquisição, isso era uma ameaça. Ou então nós aqui vamos ficar esperando a ciência descobrir, vamos ter que estar sempre realinhando a doutrina da igreja? De jeito nenhum. Né? Muito provavelmente, por causa desse tipo de ameaça, né, que o Galileu teria feito, e talvez outras, as histórias já de Giordano Bruno, isso tudo tenha contribuído para a colocação do livro do Copérnico no Index. E depois, mais adiante, a gente viu que isso foi em 1616, né? Mais adiante, em 1633, o Galileu foi condenado, né, à prisão perpétua, e aí a gente sabe da história. Ou seja, a briga na Itália, né, era muito severa, né? A vigilância da igreja na Itália era muito severa. E isso muito provavelmente tenha atrasado, né, a criatividade dos italianos, tenha colocado freios ali. E os ingleses, especialmente na época de Newton, eles estavam mais livres, vamos dizer assim. Primeiro que eles não tinham que obedecer a Roma, né? E segundo que na Inglaterra as religiões ainda estavam em disputas na época do Newton, e nós vamos ver isso agora com dados sobre a história do Newton, tá? Então vamos lá, vamos tentar pensar a época do Newton, como é que era, vamos dar alguns dados bibliográficos antes da gente chegar nas leis de Newton. Vamos lá? Então, deixa eu ajustar aqui o meu computador. Então vamos nessa, vamos seguir, né? Então, em 28 de novembro, né, de 1660, isso aí era o contexto da época que eu estou dizendo aqui, isso tudo foi tirado do nosso livro, tá? A Inglaterra, na Inglaterra é fundada a The President, Council and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, abreviadamente a Royal Society, Academia de Ciências inglesa oficial, que existe até hoje, tá? Então ela é de 1660, a inauguração dela. Então é a primeira instituição científica de âmbito nacional. A iniciativa expressa o significado e prestígio que o conjunto dos conhecimentos produzidos pela filosofia natural vinha adquirindo na época. Então, né, o rei da Inglaterra vai dizer agora que nós temos uma sociedade, né, uma sociedade bancada pelo rei da Inglaterra, pela coroa, uma sociedade dedicada à ciência, então está vindo verbas
públicas para a ciência pela primeira vez. Então, daí a gente pode perceber o prestígio que a coroa inglesa estava dando para as ciências. E vamos lembrar que nessa época a ciência não está produzindo nenhuma riqueza além, tá? Ela não está produzindo tecnologias novas, não está produzindo nada. Ela está produzindo uma nova visão de mundo. E a França, em 1666, ou seja, 6 anos depois, o Louis XIV, lá na França, ele vai criar a Académie des Sciences, né? Academia de Ciências, tá? Eu até coloquei ali o link para quem quiser ver a Royal Society, onde é que está o link da Royal Society inglesa, né? Então, quer dizer, Inglaterra e França, elas partem, então, para a criação dessas academias, agora com um prestígio grande e vinculadas à coroa. Então, isso aí o Newton já estava vivo, né? Já tinha 20 e poucos anos e tal. Então, assim, foi um momento em que Inglaterra e França percebem a força e a necessidade, então, de empreender as ciências, tá? Então, por aí a gente pode ver a diferença entre esses dois países e a Itália. Vamos lembrar que a Itália, naquela época, ainda não era um país, não tinha se constituído como um país, mas como cidades independentes, e França e Inglaterra já eram. Muito provavelmente pela própria guerra que aconteceu entre os dois países, entre França e Inglaterra, e que acabou juntando, né, os diversos feudos, ou que ainda sobrou dos feudos, as cidades todas em torno do rei de cada país. E assim, França e Inglaterra nasceram como países rapidamente. Bom, então Newton nasceu em 1642. Olha lá, a Royal Society foi em 1660, então é 18 anos que ele tinha, né? Ele nasceu em 25 de dezembro de 1642 para a Inglaterra, era da data da Inglaterra, e 4 de janeiro de 1643 para os países que tinham adotado o calendário gregoriano. A gente viu que o calendário gregoriano comeu 10 dias, né? O Papa Gregório comeu 10 dias do calendário, e essa retirada dos 10 dias não foi seguida por todos os países, naquela época, em primeira mão. Demorou para os outros trocarem, né, esses 10 dias também. Então, na versão dos ingleses, Newton nasceu exatamente no ano da morte de Galileu, que é 1642. Né? Mas na versão dos italianos já era 4 de janeiro de 1643. Então é engraçado aparecer isso aí, a gente já sabe por quê, né? A gente conhece a história do calendário gregoriano. Então, aos 19 anos de idade, ele matriculou-se no Trinity College, que existe até hoje, tá? Ele obteve uma bolsa de estudos em 1665 e nessa época, entre 1661 e 1665, ele tinha que arrumar trabalhos, porque tinha que pagar a sua faculdade, mas ele obteve uma bolsa de estudos. Só que, nesse tempo, ele teve que mudar-se para essa cidade, Woolsthorpe, né? Aproximadamente 97 quilômetros de distância de Cambridge, que é a cidade onde tem o Trinity College, devido à peste bubônica que atacou novamente. Tá? Aquela peste que era a peste negra, de 1300 e pouco, atacou de novo. Ela tem algumas etapas, algumas épocas em que ela atacou na Europa. E nessa época aí, só na Inglaterra parece que morreram 100 mil pessoas por causa dessa peste. Então, o Newton fica um tempo nessa parte lá campestre, né, numa fazenda, e aí ele vai retornar em 1667. Né? 2 anos depois, ele retorna ao Trinity College. Então, ele tinha conhecido uma guerra civil entre facções religiosas, né, dentro da Inglaterra. Essa guerra durou de 1641 a 1651. Ele tinha testemunhado a peste. Houve um incêndio horroroso em Londres, em 6 de setembro de 1666. Dizem, né, que o incêndio pegou em 7/8 das moradias da cidade de Londres. Olha que absurdo, né? E, no entanto, as coisas não estavam tão desfavoráveis para ele ainda, que ele estava voltando, então, para Cambridge, não para Londres, né? Em 1667, ele vai ter o status de professor de Cambridge. E nessa época, né, naquela época de 1667, os professores de Cambridge tinham de ser padres, né? Eles tinham que fazer os votos, né, de castidade, tudo que ele não fez. Tá? Ele tinha uma bronca com as crenças, os dogmas da religião, no caso lá a religião anglicana, né? Que eram praticamente os mesmos dogmas da Igreja Católica. Então, ele tinha uma ligação muito forte com religião, ele tinha 30 exemplares da Bíblia, em várias línguas, aí tinha hebraico, tinha árabe, tinha vários exemplares, né? E ele considerava que a religião original, vamos dizer assim,
aquela que estava expressa na Bíblia, e daí a busca, né, de uma bíblica original, né, ela teria sido corrompida pelas igrejas, que o cristianismo era uma farsa, uma degradação da antiga e verdadeira doutrina. E ele pensava, inclusive, uma das crenças dele era do Templo de Salomão, né? Que teria uma planta, na planta do Templo de Salomão, guardaria os segredos do universo. A sua orientação, as suas dimensões, tudo teria um significado esotérico. O Newton era bastante vinculado à alquimia. Curiosamente, né, ele estava desenvolvendo todos esses raciocínios de uma maneira secreta. Por quê? Porque ele sabia que ele estava contribuindo para a criação de um pensamento filosófico que excluía cada vez mais essas intervenções ou essas crenças religiosas. Então, evidentemente, com medo de ser colocado para fora, ridicularizado e tal, ele guardava para si a sua crença na alquimia. Tanto é que no livro a gente apresenta ele como o alquimista. Ele tinha uma forte crença na alquimia, que na verdade não era uma alquimia, eram vários ramos da alquimia, e nesses ramos da alquimia ele tendia para uma alquimia mais experimental, tá? Enquanto que o Giordano Bruno, por exemplo, ele tendia para uma alquimia mais especulativa, mais filosófica. O Newton estava mais interessado nos experimentos que ele podia fazer em laboratório e o que ele podia tirar ali de aprendizagens para ele, né, do ponto de vista esotérico. Com 33 anos, ele esteve em Londres para pedir ao rei para garantir uma exceção para ele, porque não tinha interesse em se tornar um padre, né, fazer os votos de castidade e tal, o que ele obteve do rei Carlos II. E aí ele foi, né, o próprio rei convidou a fazer parte da Royal Society. Naquela época ele já era bem famoso, assim, do ponto de vista dos trabalhos dele, já estavam sendo conhecidos, ele já estava começando as bases do cálculo integral, tá? Estava lançando as bases do cálculo integral, então já era um sujeito prestigiado. Curiosamente, como professor, ninguém queria saber dele, as aulas dele, ninguém comparecia às aulas dele, né? Bom, então, isso é uma história, a gente não sabe se é totalmente verdadeira, em 1684, o astrônomo Edmund Halley, né, esse cara viveu de 1656 a 1742, também um membro da Royal Society, ele perguntou a Newton qual seria a forma das órbitas dos planetas se a força emanada do Sol decaísse com o quadrado da distância. Veja que esta pergunta, quando o Halley faz essa pergunta para o Newton, o que está implícito aí? Que eles já tinham assumido aquela ideia do Kepler de que o Sol, né, ele tinha uma interferência na órbita dos planetas. As leis de Kepler já eram conhecidas e adotadas pelos ingleses. Olha que maravilha, o Kepler já tinha tido uma ótima aceitação na Inglaterra. O Newton, então, o que ele respondeu para o Halley? Que essa órbita seria uma elipse, né? E perguntado sobre como ele sabia disso, o Halley perguntou para ele afirmou que já teria feito os cálculos. E alguns meses depois ele vai enviar um manuscrito para o Halley, né, com as ideias dele. O Newton sempre foi um sujeito completamente dedicado aos estudos. Ele afirma, né? Ele afirmou para os biógrafos dele que ele estudava 18 horas por dia quando ele era adolescente, e que ele era completamente focado, leu todo mundo, leu Copérnico, leu Galileu, leu Kepler e mais um monte de gente. Então, ele era um cara muito versado, né, no debate científico. Então, em 1687, né, já debatendo com Halley, ele publicou uma ampliação do manuscrito, né, que ele tinha enviado para o Halley, e aí ele vai publicar o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, né? É a obra onde estão as 3 leis de Newton, os Principia, né? É um livro mais famoso, um dos mais famosos da história da ciência. E ali vai estar também as leis da gravitação universal. Curiosamente, não tem nada a ver a formulação das leis com a maneira como a gente as encontra formulada nos livros de física do ensino médio. Está tudo na forma de equações, né? Não é naqueles desenhos de equação que ainda não existia na época, tá? O Newton trabalha com palavras e não com equações. Então, vamos lá. O Carlos II vai morrer em 1685, foi substituído pelo irmão dele, que era o Jaime II, que era católico. Aí nós estamos vendo as disputas
religiosas dentro da Inglaterra, né? E o Newton se opôs ferozmente ao Jaime II, e ele lançou um manifesto contra esse rei, entrou na justiça contra ele, mas o Jaime II foi deposto no ano seguinte, houve um golpe dentro da própria corte, e é essa briga dentro da corte que vai fazer nascer, então, o parlamentarismo inglês. Né? Porque aí o pessoal, né, do parlamento, nós não podemos confiar no rei nessa corte, não, que uma hora querem ser católicos, outra hora querem ser anglicanos, e isso faz mal para o país. E é por isso, né, que até hoje o rei ou a rainha da Inglaterra tem essa fama de ele não manda, né, reina, mas não governa. Né? Até hoje é assim, o primeiro-ministro é que tem as rédeas do poder lá. Né? Então, Newton, ele ainda foi eleito um deputado de Cambridge em 1693. Daí ele mudou-se para Londres, ele teve uma depressão forte lá em Cambridge, né? Ele precisou de passar essa depressão. Ele tornou-se o presidente da Royal Society, ganhou muito dinheiro, e pouco antes de morrer, com 84 anos, ele não quis receber, olha que curioso, o último sacramento, a extrema-unção. Ele afirmou que tinha feito as pazes com Deus e não receberia um sacramento de uma igreja corrupta. Ou seja, ele não acreditava na Trindade, ele não acreditava nos dogmas religiosos, e aí, por uma questão de honestidade, ele não poderia receber a extrema-unção. Né? E também, na hora que ele está morrendo, ele vai entregar as anotações sobre a alquimia que ele desenvolveu durante a vida e que ele tinha mantido secretamente com ele. Então, é uma história bastante interessante, e da nossa narrativa, é um dos poucos sujeitos que vai ter muito prestígio, vai morrer muito prestigiado. Né? Isso, o prestígio dele só vai aumentar. Disse que, né, há uma história de que os primeiros a reconhecerem a importância do trabalho de Newton e dar maior força para ele foram exatamente os franceses. E, curiosamente, né, os franceses e os ingleses nunca se entenderam, né? Tinham acabado de sair de uma guerra. E olha para vocês verem novamente como que essas questões, né, filosóficas, científicas, elas cruzam, né, elas passam por cima das questões que levam às guerras e etc, etc. Né? Aqui nós estamos vendo, então, as diferenças, né, a distância entre Londres e Trinity College, que fica em Cambridge, né, 103 quilômetros, a situação, então, de Cambridge em relação a Londres, dentro da Inglaterra, ali, né? Só para a gente ter um gostinho de conhecer o lugar onde o Newton trabalhou a maior parte da vida dele. E é claro que até hoje, né, quem ocupa a cadeira do Newton em Trinity College, né, é considerado um sujeito muito especial. Como foi o caso do Hawking, né? Stephen Hawking, por exemplo, ele ocupou a cadeira do Newton em Trinity College, né, o que era uma honra para ele. Né? Bom, então aí vamos falar rapidamente. Então aí as 3 leis de Newton. A primeira força é a força da lei do equilíbrio. Né? Vamos lembrar que o Galileu pensou que no vácuo, sem a resistência, o corpo ia adquirir uma velocidade circular e uniforme, né? A velocidade ia aumentar. O Newton é que vai transformar isso numa lei diferente. Né? Quer dizer, no vácuo, a somatória das forças sendo zero, aí o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, se o corpo está em movimento retilíneo, quer dizer que ele está uniforme, quer dizer, a velocidade não muda, ele está em equilíbrio, as forças estão em equilíbrio. E aí, em cima, né, a gente está vendo já o tratamento das forças como vetores, isso não existia na época do Newton, né? E é um exercício comum, quer dizer, a gente pensa aí, né, na escola, né, no colégio, né, no ensino médio, se esse ponto está em equilíbrio, você tem essas 3 forças estão em equilíbrio, o peso está parado aí, a soma das forças das cordas que estão segurando o peso, mais o peso, a soma das 3 forças tem que ser zero, mas não considerando só o módulo delas, mas a direção e o sentido, porque são vetores, né? Então esse é o jeito que a gente trata hoje a primeira lei de Newton, que não tem nada desse tipo de desenho lá no livro dele, lá está esclarecido em palavras, né? Aqui uma ilustração, então, um desenho da segunda lei de Newton, a gente entendendo ela tem que ficar bem compreendida, né, para a gente entender a física. Nós estamos pensando que aí nós estamos vendo nos desenhos A e B, é um carrinho visto de cima, e o farol dele é aquela luzinha ali na frente dele. Na letra C é o mesmo carrinho, é um caminhãozinho, tá vendo? Com o farol ligado.
e na letra D também. Então, na letra A, ele está percorrendo no plano, né, uma linha reta. Na letra B, ele está percorrendo uma circunferência, vamos supor que o carrinho está amarrado por uma corda, né, num poste. Na letra C, ele está descendo uma rampa, né, aumentando a velocidade dele, quer dizer, cada vez mais rápido. E na letra D, ele está subindo uma rampa com uma velocidade constante, né? Quer dizer, o motor mantém a velocidade constante dele. Então, né, a gente sabe que na letra A ele está em equilíbrio, a somatória das forças é zero, porque ele está fazendo um movimento retilíneo e uniforme. Na letra B, não, né, aí ele tem uma aceleração, mesmo que a velocidade seja constante, a aceleração dele é chamada de centrípeta, né, uma aceleração que puxa ele para o centro da curva. Na letra C, ele está em equilíbrio, porque ele está descendo uma rampa. Não, desculpa, ele está em desequilíbrio, porque ele está descendo uma rampa e aumentando a velocidade, então ele está em linha reta, mas a velocidade está aumentando. E na letra D, ele está subindo com velocidade constante, portanto, a somatória das forças é zero na letra D. Então, A e D, são nessas letras A e na letra A e na letra D, ele está em equilíbrio, a soma das forças é zero. Na letra B, o módulo da velocidade não muda, mas a direção da velocidade muda o tempo todo, porque ele está percorrendo curvas, então ele não está em equilíbrio, ele tem uma força centrípeta e uma aceleração centrípeta. E na letra C, ele tem uma aceleração tangencial, né? Uma vez que ele está aumentando a velocidade à medida que ele desce. Então, né, aí a gente tem uma descrição bem clara da aceleração, que a gente tem que ir voltando àquele vídeo lá que a gente apresentou no início aqui da nossa conversa. A gente tem que pensar que tanto a bola de boliche quanto as penas estão em aceleração enquanto elas estão caindo, segundo as leis de Newton, né? Não na interpretação de Einstein. Vamos seguir adiante. Aqui só para a gente pensar certinho, né? A gente está vendo aí que vamos pensar que um carro está percorrendo as curvas, né? Ele começa aqui pela esquerda e ele vai fazer uma curva, depois faz outra. Vamos supor que ele está com a mesma velocidade o tempo todo. Cada vez que ele faz uma curva, mesmo que a velocidade esteja igual em termos de módulo, ela está variando, então ele tem uma força centrípeta, né? Então, a lei é força igual a massa vezes aceleração, o que equivale a dizer que a aceleração é a força dividida pela massa. Então, a aceleração quer dizer a mudança da velocidade, é uma medida da mudança da velocidade, a aceleração, né? Ela ocorre tanto né, no corpo, enquanto o corpo está fazendo uma curva, quanto enquanto o corpo está numa linha reta, aumentando ou diminuindo a velocidade. Então, variação da velocidade é a aceleração, é a medida da variação da velocidade. Então, essa medida ela se aplica à variação da velocidade em módulo, quer dizer, ela cada vez maior ou cada vez menor, como ela também se aplica a uma mudança de direção da velocidade, mesmo que o módulo permaneça constante. Então, aceleração, a ideia de aceleração é a medida da taxa de variação da velocidade num intervalo de tempo. Esse é o conceito de aceleração que a gente tem, né? Que não é um conceito muito simples de ser assimilado. Aqui a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Aí a gente colocou Terra e Lua, essa é uma foto que a gente tirou da internet, evidentemente. E a gente vê que, né, não é só a Terra que atrai a Lua também atrai a Terra. De novo, nós estamos fazendo aqui uma interpretação newtoniana, que cabe perfeitamente, ela não é mentirosa, vamos dizer assim, só que a leitura de Einstein vai ser outra, ok, tá? Mas até hoje, para você fazer vários cálculos, essa interpretação newtoniana ela é perfeitamente razoável. Então, não é só a Terra que atrai a Lua, mas a Lua também atrai a Terra. Então, enquanto a Lua gira em torno da Terra, na verdade a Terra também está sendo atraída pela Lua e a Terra dá uma bamboleada, né? A gente pode pensar, por exemplo, quando a gente está com uma criança pequenininha, segurando pelos dois braços, se a gente gira e a criança fica no ar, né? Ao mesmo tempo que a criança está sentindo uma força porque nós estamos girando essa criança, nós também estamos sentindo a mesma força. Agora, o efeito é maior sobre a criança, por quê? Porque a massa dela é menor. Do mesmo jeito, né? O efeito ali de movimento ele vai ser mais sentido pelo movimento da Lua do que pelo movimento da Terra, porque a massa da Terra é várias vezes maior que a massa da Lua, tá? Então, a terceira lei de Newton é essa lei da ação
e reação. Quer dizer, não tem jeito de um corpo fazer a força sobre outro corpo se ele também não recebe a mesma força no sentido contrário, né, a força que ele está fazendo sobre o outro. Tá? Bom, aqui nós estamos vendo, então, uma linha do tempo, onde a gente vai ver aqui o Edmund Halley, que é aquele do cometa Halley, né, que era da Royal Society, o Isaac Newton, o Jaime II, aquele rei com o qual o Isaac Newton brigou, e aqui o John Locke, que cabe uma historinha sobre o John Locke, eu já falei sobre ela, e o Boyle, que é muito interessante. Porque o Boyle, ele é um dos responsáveis pela criação da Royal Society, tá? Tanto Boyle quanto a Lady Hanelag, que era irmã dele, por isso que ela está aqui na nossa linha do tempo também, ó. E o Boyle, ele é famoso, né, por ser o pai da química, né? Ele que começou a dar números para as reações químicas, né? Aquela lei, por exemplo, também, que não é química, é física, né? Mas PV igual a nRT, né? É a lei de Boyle, né? E ele é famoso, então, pelos experimentos que ele realizou com gases no vácuo, coisas desse tipo, né? Em câmeras próximas do vácuo, né? E ele é um dos fundadores da Royal Society. Ele foi, inclusive, convidado para ser o primeiro presidente da Royal Society, mas ele recusou esse convite. E ele, em Londres, para onde ele foi depois, ele ficou vivendo na casa da irmã dele, aquela Lady Hanelag, não sei pronunciar o nome dela direito. E uma história interessante que envolve aqui o filósofo John Locke, que está ali abaixo do Jaime II, né, na nossa linha do tempo, é que o Locke ele ficou chateado com o Boyle, porque o Boyle era muito rico. E o Boyle criou experimentos com máquinas muito sofisticadas. Ele conseguiu extrair ar de um ambiente, criar coisas próximas do vácuo, né? Muito longe daquilo que a gente viu, né? Do experimento que a gente viu, mas já a produção de vácuo, né? Próximas do vácuo, onde ele experimentou os gases ali com pressões muito baixas, o que acontecia. E o Locke, que era filósofo, ficou revoltado com aquilo, porque ele pensou, poxa, o senhor Boyle, então agora o senhor está fazendo experimentos com instrumentos extremamente caros que ninguém consegue comprar, e de repente você põe aí meia dúzia de pessoas que vão ser testemunhas do que você está fazendo, e nós temos que acreditar nessas pessoas. E até hoje a ciência sempre se pautou por uma atividade a qual muita gente vai ter acesso. Então o senhor cria um experimento sofisticado e ninguém pode ter experimento, ou seja, o resto da humanidade vai ter que acreditar no senhor. Então, essa crítica do John Locke dirigida ao Boyle é interessante, e nessa disputa o Boyle ganhou, né? Porque hoje em dia é exatamente isso que acontece. Os experimentos são sofisticadíssimos, poucas pessoas conseguem até compreender o que está acontecendo nesses experimentos, e o resto da humanidade acredita que é verdade. Ali na linha do tempo a gente pôs um ponto, né, que é a fundação da Royal Society, está ali, né, escrita em preto ali, aquela linha verde que vai levando até o ponto, né, no tempo onde é a criação da Royal Society. E a gente vê um pouco adiante aí o Henry Cavendish. Esse Cavendish ele vai ser o responsável pelo cálculo da constante da gravitação universal, coisa que a gente vai falar daqui a pouco. A gente está vendo também William Herschel, né, que é o sujeito responsável por estudos da luz, seguindo também estudos do Newton, né? O Newton vai propor que a luz é formada de partículas, né? O Herschel vai fazer estudos sobre a luz considerando como onda, e isso é uma coisa muito interessante também. Então, nós estamos vendo aí que nessa época os nomes que estão se destacando aí são nomes de franceses, aí eu até coloquei o Júlio Verne ali na frente, né? Nome de franceses, de ingleses, e aí a gente vê como é que os italianos, então, ficaram para trás nessa história aí a partir desse momento aí, né, quando morre o Galileu, né, a partir da morte do Galileu. Bom, agora vamos comentar aqui uma coisa muito interessante que, né, é preciso falar disso porque ainda existe essa lenda na internet, né? Essa lenda vai dizer o quê? Que enquanto o Newton estava lá no campo, escondendo lá da peste, né, na área rural, caiu uma maçã e aí ele descobriu a lei da gravitação universal, né? E isso é uma coisa séria, porque isso é uma tremenda fake news, né, a respeito
da história das ciências. E olha o que eu encontrei num site aí, né? Então, a pergunta é, né? Como é que o Newton concebeu a ideia da gravitação universal? O que isso tem a ver com a queda da maçã? Então, vejam o que a gente encontra por aí num site de divulgação científica para crianças. Olha só. Então, né? Isaac Newton pensou na ideia da gravidade quando ele viu uma maçã caindo de uma árvore. Esse novo conceito deu a Newton a ideia da lei da gravitação universal, que afirma, né, que cada objeto no universo atrai todos os outros objetos do universo. Essa importante descoberta, né, foi muito importante para as pessoas do seu tempo. Ela foi revolucionária para a ciência e para os pensadores que vieram. Nós vamos voltar lá àquela primeira fase. Olha, Isaac Newton first thought up the idea of gravity, quer dizer, ele pensou pela primeira vez a ideia da gravidade quando ele viu a maçã caindo da árvore, que é um absurdo, né? Como é que alguém vai pensar na gravitação universal quando a maçã cai na cabeça dele? Ah, olha, agora que eu descobri a lei da gravitação universal, porque essa maçã caiu na minha cabeça. Então é como se fosse uma mágica, né? A maçã caiu e ele pensou nessa lei da gravitação universal. Vamos ver aí, vamos esclarecer de onde surge essa lenda, né? E aqui uma biografia do Newton, escrita depois que ele morreu. Em 1726, Newton shared the Apple anecdote with William Stukeley. Então, esse cara, William Stukeley, ele que escreveu a história do Newton, a biografia do Newton, e ele, em 1726, criou essa história. Ele falou nas memórias da vida do Sr. Isaac Newton, esse livro dele, né? Foi publicado em 1752. Então, de acordo com o autor, né? E aí, em 1752, o Newton já tinha morrido. Depois do jantar, quando a temperatura, o clima estava gostoso, nós fomos para um jardim e tomando chá, né? Debaixo da sombra de umas árvores, de umas macieiras, e o Newton disse a ele que ele estava na mesma situação, quer dizer, debaixo de macieiras, quando ele formalmente, né, a lei da gravitação universal veio para sua mente. Quer dizer, claro que ele estava pensando naquilo, ele estava ali relaxado debaixo das árvores, né, não tinha maçã caindo, não. Occasionally, né? Teria caído uma árvore, uma maçã, né? Isso é o Stukeley, vamos dizer assim, dando um tom mais romântico, sei lá, mais literário para a coisa, né? Que aí caiu uma maçã, né? Quando ele estava no seu modo de contemplação, né? Então, na verdade, o que a história diz é o seguinte, é quando Newton estava lá nessa região que ele teve que esconder da peste, ele teve então mais tempo para poder estudar mais, e ele era completamente envolvido com estudos, tanto da ciência quanto da alquimia, e nessa época que ocorreu a ele essa história da gravitação universal. E essa gravitação universal ela vai ser derivada, evidentemente, da ideia que começa a ser desenvolvida por Kepler, dizendo que o Sol tinha uma influência no movimento dos planetas. Então, o que o Newton conseguiu juntar, que ninguém até então tinha visto? As ideias de Kepler e as ideias de Galileu, né? Por que quando cai uma bola de boliche e as penas, elas chegam juntas no chão? E isso não depende, então a queda não depende da massa dos objetos. E pelo mesmo motivo, o movimento dos planetas em volta do Sol não depende da massa dos objetos. Por quê? Porque tudo vem da lei da gravitação universal. É uma lei só que se aplica a essas duas situações, né? Essa é a formulação matemática da lei da gravitação universal. Mais adiante a gente vai ver como é que ela vai eliminar a massa em algumas situações, né? Não foi novamente escrita assim por Newton, tá? Mas ela nos diz que a atração entre dois corpos de massas m1 e m2 representados ali, essa força ela é proporcional às duas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas massas. E aí tem essa lei da gravitação universal que vai ser calculada mais adiante
a partir da balança de Cavendish, né? Bom, então só uma perguntinha aí que fica para vocês, a partir do que eu já acabei de falar, né? O que Newton tem a ver com a Reforma Protestante, né? O que tem Newton a ver com a alquimia e o que Newton teria dito sobre os seus predecessores, né? Então isso é uma coisa interessante, porque a gente não sabe também, né? Porque ele não foi escreveu, mas ele teria dito que ele pôde ir muito longe porque ele estava apoiado, né? Ou ele estava sobre o ombro de gigantes. E, ao dizer isso, ele estaria dando crédito para aqueles que o precederam, né? Aqueles que prepararam o caminho para ele. Então é isso, gente. Essa nossa breve apresentação, talvez uma introdução, né, à conversa sobre o Newton. Nós voltaremos a conversar sobre ele, agora explorando um pouco mais essa lei da gravitação universal. E, a partir do trabalho de Newton, a gente sabe, então, que é como se a ciência teria lançado raízes, né? E é muito interessante a gente perceber toda essa preocupação dele com esse lado esotérico, com a alquimia, com as verdades que não são observadas ali diretamente, né, pelos 5 sentidos, enquanto que ele está ajudando a construir uma ciência que vai exatamente cortar todos esses elementos, que não vai querer mais discutir esses elementos, né? Então isso é muito curioso, quer dizer, ele está ajudando a construir uma ciência que vai de encontro às crenças íntimas que ele tem, que ele mantém escondidas até o final da sua vida. Curiosamente, esse caderno sobre alquimia que ele deixou para um dos amigos guardado, né, depois já morrendo, ele só vai ser explorado e começar a ser mais conhecido no século XX, depois de 1960. Então é isso, gente. Aqui nós vamos terminando a nossa apresentação sobre o Newton.